Essa foto aí já é mais velha. Aí tá aqui, ó. Está aqui, ó, Seu Zezé. Está aqui Napu. E está aqui Babá. Eu tenho certeza que essa foto aqui foi feito aqui o primeiro título do Vasco. Verdade. O primeiro título do Vasco. Olha quem deu o primeiro título do Vasco. Está aqui, ó. O treinador, Seu Zezé, o seu auxiliar e seu atacante privilegiado, que saiu de outra equipe para mostrar, não só para o Vasco do Horto, mas para todas as outras equipes, que esse ano 2013 ele ia consagrar o Vasco como campeão histórico por a primeira vez no Campeonato Salitre 2 de 57, gente, com 44 anos. Está aqui. Se você vai falar um pouco aí do seu vice, o seu auxiliar, que é o Napu aí, e o senhor como treinador e seu atacante aí privilegiado, Babá. Viu? Essa história minha de Napoleão é a história que ele chegou aqui, ele era vaqueiro no Sacabretol, né? E a gente já tinha uma equipe aqui, aí logo assim no início da nossa equipe, ele chegava, vinha numa bicicleta e o estilo dele lá de fazendeiro, né, não chegava logo no grupo, ele ficava lá, tinha um cano de cerca, ele encostava a bicicleta ali, ficava sentado no cilindro, mas com a mão na estaca da cerca ali, segurando, rodando o pedal para trás, e eu vi aquele cara ali, eu disse, rapaz, aquele jovem ali parece que gosta de bola, mas ele não vinha, né? E eu, com toda a vida, dei apoio aos nossos atletas. Aí, quando batendo bola, eu saí. Eu digo, aí, rapaz, como é que tá? Tudo bom? Eu digo, você não gosta de jogar bola, não? Ele disse, gosta. Eu digo, mas aí você não vai jogar, não, rapaz. Você tem que descer da bicicleta e ir lá pro campo. Vamos pra lá. No instante. Eu digo, não, rapaz, desce e encosta a bicicleta. Aí ele encostou e saiu comigo. Até descalço. Aí começou a bater bola ali, tudo. Igual o campo aqui não está muito. Nós começamos a jogar a pé descalço, mas nesse tempo nós já estávamos com as chuteiras aí, né? Aí, não, vou comprar chuteira. Aí foi na rua comprar uma chuteira e começou. E aí, cheio de boa vontade, né? Como diretor, a gente. Grandão e tudo. Bola não era muita não, mas a vontade era demais, né? E aí começou, e aí passou. Como eu, quase como se fosse dono do time também, né? A gente tocava o barco, quando eu não estava, ele assumia tudo. E depois, chegou um tempo, quando a gente estava na dificuldade, eu digo, rapaz, a gente tem que preparar o dinheiro para comprar o sabão. Não, Zé, o material me entrega que eu pensando que era para umas mandeiras lavar e tudo. Quando a turma chega lá no rio, tá ele lá numa pedra lá, lavando o material, né? Quando foi de tarde, chegou com o material limpo. Aí me falaram, eu digo, e aí? Não, rapaz, olha, agora eu resolvi, eu estou com tempo, pode deixar que eu mesmo lavo, né? E aí eu enfrentava e tudo. Quando é um tempo, veio um rapaz das Pedras Moles, vendia mercadoria do Salitre para Salvador, e lá conseguia trazer. Aí comprou 2 uniformes de time de futebol, né? Chegou aqui e ofereceu a ele. Aí ele veio aqui, eu não estava. Aí o cara deu prazo, que ele ia voltar na segunda-feira, já tem que levar o dinheiro, né? Aí ele mandou o cara esperar. O cara disse, então eu vou deixar o material com você. Pode deixar, o cara deixou. Quando foi na outra semana, ele falou com a turma ali, a turma não teve dinheiro, que na época era muito difícil para conseguir dinheiro, né? Aí ele foi no mato, ele com o padrinho dele, né? Aí ele criava também vaqueirinho lá e tinha a criação dele, né? E aí falou com o padrinho dele, depois tirou do rebanho dele 2 criações, vendeu para comprar as camisas, né? Aí quando foi receber esse dinheiro da gente, já tinha muito tempo e talvez uma parte do pessoal que ficou para pagar, talvez até hoje, ainda esteja por receber, né? E sempre despesa quando ele enfrentava, era um batalhador, né? E depois conseguiu um emprego muito bom em Salvador, passou uns 30 anos lá para Salvador. Aí depois de aposentado retorna e volta para aqui. Quando o Vasco conseguiu o título de 2013, já estava no grupo aí também batalhando e foi
Deus que ajudou, né? Porque o trabalho que a gente vinha de longas datas e um acontecimento dele, e ele não participar, né? Era complicado, mas graças a Deus ele já de volta, né? Está aí a história de seu Zezé, de Napu, que era o seu auxiliar no futebol, como o Vasco foi campeão em 2013, e Babá, que presenciou esses dois grandes administradores, como seu Zezé, mostrando o seu trabalho e dando título a seu Zezé, e a Napu, que era um rapaz simplesmente que chegava numa bicicleta, gente, numa bicicleta, disfarçado, doido para jogar bola, mas não tinha muito conhecimento do futebol. Até seu Zezé se dirigia a ele e chama ele para descer da bicicleta e ir para o campo jogar bola. A criação desse time belíssimo do Vasco do Horto, gente, tem história bacana demais. Isso aqui, seu Zezé, isso aqui, ó, 4, eu acho que é da comissão dele, ó. Aqui está seu Zezé, Napu e mais 2 pessoas que ele vai falar, que eu tenho certeza que aqui era da direção dele e ele vai falar pra gente também. Licença aqui. Olha, essa história aqui iniciou no ano de 57. Aqui esses dois, a não ser Napoleão, os outros 2 são meus irmãos, né? Moram em Juazeiro e passaram aqui pelo meu trabalho, né? Porque tem um aqui que é mais velho do que eu, mas no futebol as ordens quem dava era eu, né? Diretor que de nascença, né? Já nasceu comandando a equipe, aí eles tinham que me respeitar, né? Meu trabalho toda a vida foi preocupado e também pensando em vitória, né? Depois eles até me reclamavam que eu fazer feito um companheiro que eu tenho, ele era mais grosso do que papel de enrolar prego, né? Ficava nervoso e tudo, e eles chegavam depois do jogo, me acalmavam e tudo. Tinha vez de eu terminar o jogo, quando a gente perdia, eu saía chorando, né? Não fazia zoada, mas a lágrima descia. Eu pegava a camisa aqui, fazia que ia tirar e cobria aqui a cabeça, né? E aí ficava passando a mão aqui, tudo disfarçando que ia tirar a camisa, depois baixava. Mas com muita raiva por ter perdido a partida, né? E fui trabalhando, o Vasco foi me levando para grandes jogos, né? E aí nesse período iniciou Sobradinho, né? As equipes de Sobradinho muito boa. Aí quando um dia o pessoal da Chess, a direção resolveram trazer um jogo aqui pro Salite. Aí o cara me via jogando lá no Sobradinho, nas equipes aqui do Salite, aí me indicaram, rapaz, procure um rapaz que tem um time lá, aí veio procurar o Vasco, a gente acertou. Eles vieram aqui, João, carro pequeno, cada um com sua família, criança de braço e tudo. Chegaram aqui, nesse tempo a gente não tinha essa população que tem aqui hoje, não tinha uma escola com condições de receber o pessoal. E minha casa era aqui separada, do meu sogro aqui uns 20 metros ao lado, e a outra mais em cima com mais de 50 metros, né? E a gente sem espaço para receber o pessoal. Quando o pessoal chegaram aqui, que eu estava na porta, aí cheio de carro pequeno, e o pessoal com criança. Aí eu saí fora, aí procurei o diretor. Eu digo, ó, rapaz, é o seguinte, a gente tá com um problema sério aí. As crianças, as mulheres, nós vamos botar para dentro de casa. E os homens, nós vamos procurar aí um pé de parede para a gente ficar ao lado aí, porque a gente não tem problema não. E entraram, ficaram aqui, se ajeitaram na hora do jogo. Fomos pro campo, fizemos um partidaço, né? Quando terminou, aí eu saí, empatamos o jogo 1-1, saí cumprimentando todo mundo, aí procurei. Aí o rapaz disse, só dele tá lá no escanteio, do outro lado do campo, em pé, né? Eu digo, ele disse, rapaz, se você não for lá, ele não vem aqui tão cedo. Eu digo, o problema foi esse, eu vou lá, e fui. Quando eu cheguei lá, amigo, desculpe aí a mal recepção da gente aí, a turma, não, aí ele pulou fora, né? Mas depois do jogo, não, ele disse, você veio me dar a mão? Eu digo, foi, é o que a gente faz. Quando termina o jogo, cumprimentar os nossos adversários. Aí você vem me dar a mão, rapaz, a mão eu quero é um abraço. Depois de um jogo desse, eu quero. Aí me abraçou, disse, ó, você tá de parabéns. Porque eu nunca vi um dirigente de time se preocupar com sua equipe, com a equipe ou com a equipe adversária e com a arbitragem.
E eu vi você pedindo o pessoal para jogar na bola que deixasse o árbitro de mão e sem falta, né? Quer dizer, se você não quer que dê a falta, você quer zelar pelo seu adversário, né? Diga, é o bom, né? Ele disse, e você está de parabéns. Eu nunca vi um diretor fazer isso. Eu digo, pois era uma coisa que eu tinha e eu não sabia. E daqui para frente eu não quero mais que mude, eu quero estar preocupado. Manter a prática. Não é? Aí na época, Raimundo Nonato, o careca, como o pessoal chama, é o pessoal que ele ganhou o nome do melhor árbitro de Juazeiro, né? Na época não tinha para ninguém, era ele mesmo. Tinha moral e apitava certinho em cima do lance, né? E ele me pediu para vir apitar um jogo aqui. E eu sabendo que o rapaz era um dos melhores da cidade, chega aqui e passar por um árbitro ruim, eu digo, é exigência da gente que não tem como se apresentar melhor e querer botar a culpa no povo. Jamais e o cara era amigo da gente. Quando terminou, ele veio para aqui, a gente ajeitou o galão de água para ele tomar banho, sentou aqui e disse, Zezé, vocês estão de parabéns. Um jogo desse, até lá na rua, os grandes times, a gente tá difícil de ter um jogo corrido, um jogo leal na bola. E a gente, né, só tem que agradecer a Deus por esse momento e saber que a gente tinha um dom que eu não sabia, né? Esse negócio de estar preocupado por minha equipe, a equipe do adversário e a arbitragem. Daí pra cá eu botei na cabeça, eu digo, a ignorância tem que ser banido do esporte. E eu que já tinha esse ensinamento, né? Jamais eu quero deixar passar. E eu sempre digo a meus filhos, digo a meus atletas, né? Que graças a Deus quem trabalhou comigo sabe. E eu, João, eu quero até